Boa noite, ouvinte, boa noite, pessoal. Gabriel aqui com mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar de um tema que está revolucionando a forma que a gente pensa e aplica a engenharia de segurança no trabalho, nas indústrias. A inteligência artificial. E para nos ajudar aqui a entender um pouco mais, eu tô sem ninguém menos que o expert na área, Daniel. Daniel tá aí, se você puder se apresentar um pouco mais para a rapaziada aqui, por favor. Fala, Gabriel. Beleza? Obrigado pelo convite, cara. Eu sou o Daniel. Eu faço parte da equipe de inteligência artificial aqui do ramo estudantil do I30 do Cefet RJ. E, pô, vai ser um prazer a gente conversar, cara. Pô, o prazer é meu, o prazer é nosso. E eu queria, para começar leve, eu queria que você explicasse pra gente de forma simples o que é a IA e como ela se conecta com a engenharia de segurança. Não, claro, vamos começar do básico. Inteligência artificial, ou IA, né, como está popular, é basicamente uma área da ciência da computação que cria sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Basicamente, aprendizado e tomada de decisões. Na engenharia de segurança, a gente pode usar IA para prever risco, monitorar condições em tempo real, tomada de decisões para emergências em diversas áreas. Sim, sim, entendi mais ou menos, mas é um tema muito complexo. Então, pra dar um pouco mais de base pra gente, você podia explicar como que ela se tornou tão relevante, né? Porque teve um boom do nada da IA pra segurança. Eu queria que você explicasse um pouco mais desse boom e como ela se tornou tão relevante para o tema. Claro, o boom nesse contexto geral de inteligência artificial foi basicamente graças a avanços em poder de computação. Em, em computadores, assim por dizer, em placas de vídeo que a gente chama, capazes de trabalhar com esses modelos, poder comportar eles. Mas mais precisamente nessa área de engenharia de segurança, a eficiência e a precisão de uma inteligência artificial é algo que deixa interessante o seu uso dentro da engenharia de segurança, que ela é capaz de analisar dados em volumes enormes, que seriam basicamente impossíveis para um ser humano comum analisar e identificar os padrões. No caso, podem ser um risco ou uma prevenção de acidentes. Isso aí vai reduzir custos e o mais importante que é salvar vidas. Pô, interessante. E eu queria saber de você sobre tecnologias, quais são as principais que estão sendo usadas e aplicadas na área de segurança com a IA, as tecnologias de IA, mas aplicadas na área de segurança. Claro, IA é um termo muito amplo, né? É basicamente tudo que envolve inteligência artificial. A gente tem subtópicos, sub-áreas dentro disso. Uma delas é o processamento de linguagem natural, que é basicamente o que o ChatGPT usa, que são modelos capazes de gerar respostas. Isso está sendo usado para interpretar relatório, monitorar a comunicação em tempo real, organizar um fluxo de informações dentro do ambiente de trabalho. Muitos riscos podem ocorrer devido à falta de comunicação, devido à falta de informação. E o processamento de linguagem natural é bem interessante nessa área. Além disso, também, mais específico, a gente tem a parte de visão computacional, que é algo muito em alta na engenharia de segurança, que é basicamente um conjunto de câmeras e sensores que analisam imagens e vídeos. Isso pode ser usado em inspeções automatizadas, podendo identificar perigos no ambiente de trabalho, poder identificar a ausência de equipamento de segurança. Essa parte também ajuda muito. A outra parte também é a de Deep Learning e aprendizado de máquina. São basicamente modelos capazes de identificar padrões ocultos em um grande conjunto de dados, podendo otimizar uma função de risco, diminuindo ela. E isso também ajuda a prever falhas operacionais, identificar padrões, como eu falei antes, e otimizar uma tomada de decisão. Tá, então aí a gente está falando de sistemas robustos, né? Sistemas de grandes empresas, grandes indústrias. Eu queria que você desse pra gente um exemplo na prática, né? De como esses números e palavras vão funcionar na prática. Como que eu que tô lá na obra vou ver isso funcionando. Claro, por exemplo, você comentou aí de obra, a parte de visão computacional é realmente a mais forte na área de engenharia de segurança. A gente pode imaginar, por exemplo, uma obra, várias câmeras cercando o canteiro, gravando tudo, e dentro delas tem um modelo capaz de identificar se um operário está usando o seu EPI de forma correta, está com um capacete ou não. Assim produzindo um alarme sonoro, algo que possa relembrar e reforçar o uso do equipamento de proteção individual dentro do canteiro de obras.
Pô, achei muito legal essa parte sua que você falou aí agora da parte do cantor de obras. E agora falando um pouco sobre os outros 50%, né, Daniel? Que a gente sabe que tem, tudo tem. Que a gente falou aqui das vantagens, de como ajuda, de como a gente vai ver, mas eu queria saber também a outra parte, as desvantagens, os obstáculos para alguém que quer começar. Vamos supor, eu quero começar na área, tem um desafio, um obstáculo, até para as pessoas que têm medo em começar a usar a inteligência artificial no próprio trabalho. Eu queria que você explicasse um pouco da gente como que existe essa preocupação com a IA nessa área, né? Não, claro, agora tá uma moda de querer colocar IA em tudo, né? Tudo é uma solução com IA. Com certeza uma jogada de marketing brilhante, mas por trás disso tem bastante desafios. Um dos maiores desafios é basicamente a forma de regulamentação. Ainda a gente tem muito o que avançar nessa parte de regulamentar o uso da inteligência artificial para a proteção de dados, porque modelos inteligentes demandam muitos dados, como eu já falei. E ter esses dados e coletar eles das pessoas sem o seu consentimento é algo muito grave. Então a gente precisa estar bem atento para como que a gente vai distribuir os nossos dados. Cuidado ao assinar termos, já ali aceito o uso dos meus dados, porque podem ser dados sensíveis e isso claramente é algo interessante para treinar modelos. Além disso, a falta de datasets, que a gente chama, que são conjuntos de dados para tarefas específicas, ainda ocorre muito. Porque, querendo ou não, é algo novo. A gente já avançou muito, mas ainda é algo novo. Pô, essa moda de IA agora começou todo mundo a achar que vai ser trocado por IA, né? E eu queria saber de você, olhando para um futuro, o que a gente pode esperar da integração da IA com a engenharia de segurança? Então, acho que para coisas de futuro, a gente já consegue ver algumas. Por exemplo, o Elon Musk já está criando robôs, né, que imitam o ser humano, robôs com braços e pernas, para poder substituir em atividades desse tipo. Para poder até neutralizar um possível risco. O tráfico de de um ser humano pode enviar o robô para fazer, não tem problema nenhum. Integrações com o IoT, que a gente chama de Internet of Things, que é basicamente vários dispositivos conectados em tempo real. Isso é algo muito interessante, já é bem presente, e adequar o uso da inteligência artificial nesses dispositivos conectados também é muito interessante. E, basicamente, regulamentação e ética, porque com essa popularização, com esse novo boom, a gente precisa de leis e diretrizes para poder regulamentar, fazer um uso seguro, responsável. Na Europa e nos Estados Unidos já está virando tendência, já estão começando a elaborar um corpo de lei, assim, para poder regulamentar o uso. Acho que sempre uma regulamentação e uma lei é importante. E pra quem tá ouvindo a gente agora, e pra quem quiser começar e explorar a inteligência artificial no próprio trabalho, como que você daria uma dica, uma advertência pra quem quer usar a IA para uso próprio? Seja empresas, sejam microempresas, sejam autônomos. Como que você acha que a pessoa pode começar a se adaptar para essa área? Como em qualquer outra área, a primeira coisa é buscar conhecimento. Hoje em dia, com esse boom aí, tem muitos cursos, artigos, casos práticos disponíveis na internet para qualquer um consultar e procurar entender mais. Mas IA não é nada diferente de qualquer outro conteúdo. A gente precisa primeiro identificar o propósito que a gente quer utilizar ela e depois buscar conhecimento sobre esse propósito. Entendi. Infelizmente, Daniel, o nosso tempo voou. A conversa foi incrível. Tenho certeza que quem tá em casa, eu, você, conseguiu tirar o melhor daqui. E antes de você ir, antes de a gente acabar o episódio, eu queria saber de você se você tem uma mensagem, uma frase, algo que possa incentivar ou ajudar quem tá ouvindo a gente aqui e quer começar com a IA na engenharia de segurança. Eu acho que é muito importante, né, não ter medo do uso, porque, pô, filmes fazem isso com a IA de mostrar ela como algo que vai dominar o mundo, tirar seu emprego, já tem muito tempo. Mas eu acho que isso aí é negar o inevitável. A gente não vai ser substituído. A tecnologia não substitui pessoa, ela potencializa. É uma questão de buscar conhecimento e se adequar com essas novas soluções. Daniel, isso que você falou, não ter medo, eu acho que essa frase ficou bem impactante no final. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento.
E que pra quem tá ouvindo, muito obrigado também. E voltem no próximo episódio. Muito obrigado, Daniel.